Olá, Dom Walter. Olá. Seja bem-vindo. Que Muito bom! obrigado. Pois é, que bom. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus e com vocês. Tudo jóia. Passamos uma tensão aqui antes da reunião, mas graças a Deus deu tudo certo. Está dando tudo certo, né? Olha aí. Internet não funciona, luz acaba, enfim, né? Link dá errado, todas essas coisas, né? É assim mesmo. Mas, Tecnologia não é só sucesso, não, é provação também, né? muita, com É. certeza. Muito bem. Todo mundo bem? Sim. Ninguém pegou coronavírus, não? Graças a Deus. Graças a Deus aqui não. Pelo menos que a gente saiba, né? É. Verdade. Tá certo. Então, Dom Walter, né, seja bem-vindo, né? Tem aqui Obrigado. os adolescentes seguidores de Cristo, os jovens seguidores de Cristo e os eternos seguidores de Cristo, que são aqueles que já estão casados, né, como eu e o Web, Juliana e Jair e tantos outros que estão aí, mas que continuam vivenciando, né, o carisma e a espiritualidade do seguidor de Cristo, né? Então, é uma alegria ter o senhor conosco, né? E eu queria convidar todos a rezar uma Ave Maria, né, pelo Dom Walter, para que Nossa Senhora interceda, né, por tudo que ele vai falar, que ele seja um instrumento de Deus para as nossas vidas e para aquelas pessoas que estão, né, nos escutando, participando conosco no canal do YouTube do JSC. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique à vontade, Dom Walter. Tá bem. Está bem, obrigado. Então, uma alegria poder falar para vocês, para quem eu estou vendo aqui na tela, para os que eu não estou vendo também. Eu não sei quantos estiveram no meu tempo em Viçosa, porque foram muitos anos lá, né? E é uma alegria poder rever alguns e falar de novo para esse público, ou que está em Viçosa ou que esteve lá. E a gente hoje foi nos proposto esse tema: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, porque nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, eu fui preparando ao longo dos dias aqui, sobretudo rezando por vocês. Deus foi me apontando algumas coisas que agora partilho com vocês, tá bem? Então, nós vamos fazer um caminho. Eu inicialmente pensava que eram só os eternos seguidores de Cristo, que eu ia falar só para o povo já mais vivido, né? Mas depois percebi, meio em cima da hora, assim, que também iriam participar até o ASC e o JSC, né? Aí me adaptei e vou falando algumas coisas que vai servindo para uns, para outros, mas eu penso que no fim Deus vai suprindo tudo, tá bem? Que a gente possa então ser abençoado, ter um caminho aqui com o Senhor e que o Espírito Santo vá firmando no nosso coração aquilo que é o desejo de Deus para a necessidade de cada um agora, que cada um possa ir colhendo no seu coração que Deus preparou para você e para o grupo todo. Então, eu estava pensando hoje, quando ia Dom finalizando a... Walter, só Oi? desculpa interromper, porque o Padre Paulo Dionê está aqui na Ah, é? reunião. Padre Paulo, o senhor me perdoe, só para ele poder falar um oi. Tudo bem, Padre Tá bem. Paulo? Ele que... Padre Paulo Dionê, me mandaram uma mensagem aqui pedindo para avisar. Bem, na hora que o senhor aparecer e estiver nos ouvindo, o senhor pode, fique à vontade para falar. Tá, o microfone está funcionando, tá? Mas não estão ouvindo bem. Não estamos Não estamos padre. ouvindo, padre, Não o conseguimos te senhor. ouvir. Tá joia, vamos aguardar.
Continuamos, então? Acho que sim, né? Quando ele entrar, Pode continuar. ele fala. Tá bem. Inclusive, a minha saudação, não é o Cônego Vidigal, que foi me pedido um depoimento para um livro que está sendo escrito pelo JSC, os membros que participaram, que participam, né? E eu tive muito prazer de poder dar a minha contribuição. Cônego Vidigal, que é um grande inspirador para esse grupo, e a minha saudação ao Padre Paulo Dionet, se porventura já estiver me ouvindo, é uma alegria, Padre Paulo, ter assim essa oportunidade de falar e o senhor está aí junto. Bem, eu estava dizendo então que quando rezava, preparando esse momento, eu ficava pensando assim, o que uniu o ASC, o JSC, o caminho que vocês foram fazendo, né? Qual é a experiência fundamental que a gente chama na vida espiritual de experiência fundante? Sem dúvida nenhuma, foi a pessoa, a experiência com a pessoa de Jesus Cristo vivo, ressuscitado. Uma descoberta de que Jesus não era só uma ideia, de que Jesus não era só o produto, digamos assim, de uma religião, um mito de uma religião, mas era uma pessoa que estava viva, que falava conosco, a qual a gente poderia experimentar no seu poder, na sua alegria, como companheiro de caminhada, como Deus vivo e presente, tal como se apresenta nas Sagradas Escrituras. Então, a experiência fundante é Jesus Cristo vivo e ressuscitado, que imprimiu ao grupo e imprime essa marca de uma alegria jovem. Hoje, olhando os eternos seguidores, penso que vocês avaliem assim, uma alegria que, sem dúvida, traz a marca da ingenuidade própria do tempo, da adolescência, mas isso é muito importante que seja assim, e é precioso que seja assim, porque é uma marca também de sonhadores, uma marca de alegria própria da adolescência e da juventude. E também a outra experiência fundante, muito importante para esse tempo, é a alegria na comunhão de vida. O que fez você seguir em Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, foi o fato de estarem em comunidade, aquele grupo enorme, aquela alegria bonita, quando se reuniam, né, e eu ficava vendo depois das reuniões, como não saíam da porta da igreja. Às vezes, eu também ficava por ali, ficávamos por horas conversando, a gente tinha que se empurrar para ir embora, porque era tão bom estar juntos. Então, eu colocaria duas marcas fundamentais. A experiência com a pessoa de Jesus Cristo, de uma maneira viva, a experiência de Cristo ressuscitado e a experiência fraterna. Jesus Cristo que nos vinculou uns aos outros numa alegria de vida comunitária ali. Então, essas duas experiências a gente depois vai retomar. Hoje, claro que ainda há, porque eu estou falando para a SC, para o JSC, mas há também os eternos seguidores que se tornaram adultos. E todos queremos ser eternos seguidores de Cristo, para testemunhar a força de um amor antigo, mas que é sempre novo. Como Jesus vai dizer, o discípulo do reino, aquele que é formado na sabedoria do reino depois, ele tira do seu tesouro coisas novas e antigas e novas. Então, Jesus sabia, quando ele está no testamento com os seus discípulos, naquele longo discurso de despedida, ele sabia que era só na força do amor é que eles poderiam testemunhar algo de novo e de duradouro, que sustentaria a vida deles. Por isso, Jesus vai fundamentar tudo o que ele disse na força do amor. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como São Paulo vai dizer, tudo vai passar. O dom das línguas, da profecia, Coríntios 13, primeira carta aos Coríntios 13, menos o amor, até a fé, um dia vai passar. Quando nós estivermos diante de Deus face a face, não precisaremos mais da fé. Nós não precisaremos mais da esperança, quando nós estivermos diante daquele que foi o objeto da nossa esperança.
mas o amor, esse sim, continua, a caridade. Esse é um preceito antigo, como ele mesmo disse, eu vos dou um mandamento que é novo, e São João depois na carta dele vai lembrar, mas que é um preceito antigo. Está em Levítico 19, nos versículos 18 e no versículo 34. Amai o próximo como a vós mesmos. Em Deuteronômio 10 também, versículo 19. Mas ele é novo por causa de quê? Alonso Sheik, um estudioso da Bíblia, ele vai dizer assim que é por causa da extensão, do motivo e do exemplo. Pela extensão, ele é novo por quê? Porque Jesus agora ensina que é um amor até aos inimigos. Não é mais um amor só a quem nos ama, mas é um amor até a quem não gosta de nós, a quem nos odeia de fato. É um amor, então, novo pela extensão, porque ele vai até aqueles que não nos podem retribuir. Não é assim que Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Ele disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, é o que eu citava aqui em Levítico 19. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Até era permitido isso. Eu, porém, vos digo, ele que agora é o mestre por excelência, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Agora já está em Lucas, em Mateus, perfeitos como vosso Pai. Para que a gente não caia no perigo do perfeccionismo, de achar que é pela obra que a gente é salva, Lucas vai dizer, então, que a perfeição trata-se aqui de misericórdia, de tratar os outros com misericórdia, como Deus nos tratou com misericórdia. Então, a gente vai recordar isso, que ele é novo pela extensão. Eternos seguidores, que já passaram pelo fogo do ASC e JSC, como está o amor aos inimigos? Como está o amor em tempos de fake news? Como está o amor em tempos de ideologia? Como está o amor à sogra, casados? Como está o amor aos cunhados, às cunhadas? Agora esse amor de provação, esse amor que entra na história da gente, fala assim, romantizar o amor é fácil, mas eu quero perguntar na prática, como é que está sendo o amor, agora que vocês têm a extensão, não é, ampliada? Amar no bicho de monte do JSC era bom, porque era todo mundo amoroso, não é? A SC é tão boa na adolescência, mas como é que é o amor, aquele lá na escola, aquele enjoado que persegue a gente, que faz bullying, que fala bobagens, que fala que você é beato, carola de igreja, que é carola do cônego vidigal. Como é que está esse amor? Pois aí vem, né, a novidade do amor cristão, a extensão. O Alonso Sheik vai dizer que esse amor é novo pelo motivo. E qual é o motivo? O motivo é que Deus nos amou primeiro. Nós fomos amados sem que houvesse nenhum merecimento da nossa parte. Então, é um amor de gratuidade. Fomos amados e agora somos convidados a amar no amor gratuito. E isso nos prova muito, porque a gente, por mais que fale que ame, a gente sempre espera retribuição. Até mãe. Mãe, quando ama, fala que é por um amor gratuito, mas ela fica esperando o filho naquele dia, não falou bem o que ela queria, aí já fica aquela mágoazinha no fundo. O namorado não ouviu da namorada aquilo que gostaria, já fica aquela mágoazinha. Então, ele é novo por causa do motivo. Amamos porque Deus nos amou primeiro. E é pelo exemplo também, porque o modo de Cristo amar será a nossa inspiração. O exemplo dele é constrangedor. O amor de Cristo nos constrange, porque do modo como ele amou, ficamos constrangidos se não amarmos desse modo. Como? Num amor de doação, num amor que tira o manto de mestre e lava os pés como servo. É um amor que nos constrange, que nos desconcerta. Esse amor nos prova. Não é um amor de ficção, não é um amor de novela, é um amor realmente
cristão. Então, pela extensão, pelo motivo e pelo exemplo. E aí, João vai dizer assim, na primeira carta, João, no capítulo 3º, no versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida se amarmos os nossos irmãos. O que é esse passar da morte para a vida? Nós vamos saber se nós nos convertemos de verdade se amarmos os nossos irmãos. Quem não amar ainda não se converteu. É simples assim. Você não ama, não, então você não é convertido. Então, isso é altamente desafiador. Às vezes a gente acha assim, que a gente já é convertido e até fala assim, aquele outro lá já se converteu. Você vai saber se converteu, se tem amor uns pelos outros. O resto é conversa, não é? Eu me lembro que nós, na nossa ingenuidade, lá dos nossos tempos de grupo de jovens, ainda no meu caso foi mais no cenáculo, nos meus 20 anos, 21, eu ouvi essa frase bastante assim, você sabe me dizer se fulano já se converteu? Converter para nós naquele tempo era participar do nosso grupo. Ai, que vergonha. Na verdade, converter é isso, é saber se a gente já ama o outro, né? E aí, já ama a sogra? Ih, coitada da sogra, né? Puxa vida. Até parece, né? Tem tanta sogra boa, eu fico brincando assim, mas eu sei que são desafiadores, mas muita coisa também é testemunho. O Salmo 133, versículo 1, vai falar aquele refrão tão bonito, né? Vede como é belo, como é bom e como é suave viverem todos juntos como irmãos. E em Efésios capítulo 2, versículo 14, São Paulo vai dizer assim, Jesus Cristo é a nossa paz. Quando ele fala que Jesus Cristo é a nossa paz, ele está dizendo, Jesus Cristo é a fonte da nossa concórdia e da nossa harmonia. Por isso, meus irmãos, daqui a pouco a gente vai ver que para amar como ele diz e como é a nossa salvação, dependência da nossa salvação, tem que estar muito ligados a Jesus Cristo. Ele é a nossa paz, ou seja, ele é a nossa concórdia e a nossa harmonia. E nós vamos, então, aprendendo a não confiarmos em nós mesmos. Não virá de nós. Pedro falava que ia amar o Senhor, que Jesus podia confiar. Quando Jesus falou que ele iria morrer, ele falou assim, Senhor, eu morrerei contigo. E aí Jesus vai dizer, Pedro, você está muito cheio de autoconfiança. Morrerás por mim? Antes que o galo cante, quantas vezes Pedro iria trair o Senhor no amor? 3 vezes. Por isso, Jesus vai dizer para nós, para confiarmos na graça de Deus, para a gente pedir insistentemente a graça do amor. Senhor, ensina-nos a amar. Respondendo no hoje da história, porque uma coisa é a gente, então, ter o conhecimento aqui teológico do amor, bíblico do amor. Mas e hoje, no hoje da história? Hoje nós estamos vivendo um tempo que nos desafia muito. A pandemia nos colocou dentro de casa por muito tempo, convivência estrita. Eu imagino os casados como estão sendo provados, filhos que tiveram que ficar com pais e com os irmãos dentro de casa por muitos dias. Como estamos sendo desafiados? Quantos de nós estamos assim entrando em processos depressivos? E é muito importante que agora a gente se vigie nesses quesitos. Quantas cruzes apareceram? E aí, então, vai ficar para nós aquela pergunta que é crucial e eterna, que vai nos levar a essa perseverança no amor. E vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta central para os 3 evangelistas. Mateus, no capítulo 16, Marcos, no capítulo 8, e Lucas, no capítulo 9. Olha, essa pergunta é tão importante para a nossa fé cristã, que os 3 evangelhos sinóticos, que têm a mesma ótica, o mesmo ponto de vista, vão colocá-la no centro do evangelho. E vós, quem dizeis que eu sou?
tendo cada vez mais a convicção do que ele é para nós e para o mundo, do que ele é para a nossa vida e para a nossa salvação, do quanto nós dependemos de Jesus Cristo, de que é o nosso Deus e Senhor, caminho pelo qual vamos ao Pai, e, portanto, que não podemos trocar por ninguém, por nada nessa vida, por nenhuma outra coisa, não é? Então, eternos, agora falo para vocês, quem é Jesus Cristo hoje, depois da formatura, da profissão, da família constituída, porque uma coisa é para o jovem do ASC, outra coisa para o jovem do JSC, outra coisa para os adultos do Eternos Seguidores, e outra coisa para mim, que já estou quase entrando na terceira idade, e assim por diante. Quem é Jesus no hoje da nossa história? Essa pergunta nunca tem uma resposta pronta e contínua no tempo. Ela sempre precisa se aprofundar e ela deve estar sempre presente. Quando você parar de se perguntar por isso, você terá estagnado na fé. Sabe quando a gente ouve o evangelho e fala assim, esse evangelho eu já ouvi umas tantas vezes e nem presta atenção mais? Luz vermelha se acendeu. É um perigo a gente se acomodar ao evangelho, que nunca é velho, é sempre a eterna novidade de Deus e traz uma reserva de sentido que nunca se esgota. Bem, não tendo ilusões como Pedro, que queria um Messias fácil, que todos bajulassem, que fizessem milagres, que resolvessem problemas, mas sabendo que Jesus é o servo, que passa também pelo sofrimento para obter a vitória. Nós não podemos permitir que ideias diabólicas sobre Jesus venham se instalar em nós, por querermos salvar as nossas vidas nesse mundo. Pedro, lembram-se que ele vai falar como Satanás, vai falar, Senhor, Deus te livre dessa história de sofrer, de ter que passar pela cruz. Quem vai querer seguir um Messias assim, derrotado? Um Messias que não convence ninguém, que não atrai multidões, porque quando houve a cruz, onde estava a multidão? Do outro lado da linha. Agora não queriam mais Jesus como rei, mas queriam crucificar Jesus. Então, por exemplo, hoje, quando falam mal do nosso Papa, não é fácil ter uma religião assim, não é? Quando falam que Francisco não é o verdadeiro Papa, quando falam mal da nossa igreja, muitos poderão querer desistir e falar assim, será que não está na hora da gente passar por outras opções? Pois é aí que a resposta sobre quem é Jesus deverá ser consistente e madura. Aí é que a gente vai ver se o nosso cristianismo é um cristianismo inspirado no Cristo como servo, ou se estamos respondendo como Pedro, naquele cristianismo ideologizado, atendendo quesitos mundanos e não cristãos. É muito importante que a gente retome esse episódio e repense onde nós estamos. Então, eu fiquei pensando assim, para viver esse amor que nos torna verdadeiramente cristãos e que testemunha para o mundo desse grande milagre moral, porque o amor vai ser o novo tipo de milagre. Vocês se lembram que em Atos dos Apóstolos, os milagres vão desaparecendo, não é? A gente não ouve mais Paulo fazendo tanto milagres, depois de um certo tempo, Pedro, os milagres vão desaparecendo. Por quê? Porque agora o grande milagre seria o milagre moral do amor. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ao retratar a nova comunidade, não vai falar que eles faziam muitos milagres, mas vai falar que o amor entre eles era tão convincente que eles arrastavam multidões por causa do amor. De tal maneira que os primeiros cristãos, como Tertuliano, padre da igreja, vai dizer assim, vede como eles se amam. Eles arrastavam multidões porque os depoimentos até de pagãos daquele tempo vão dizer assim, mas eles são fascinantes, eles não vivem diferentes de ninguém,
eles se casam como todo mundo, vivem no meio da sociedade, ou seja, eles não vivem em bolhas, separados do mundo, mas eles contagiam o mundo com um milagre moral do amor e com um testemunho tão vibrante que é impossível não se deixar arrastar por essa gente. E o Império Romano vai se convertendo maciçamente, não na força de milagres maravilhosos, mas na força do grande milagre moral, do testemunho do amor. Então, a caridade tem uma força que a gente não imagina. Hoje, olhando várias propostas que aparecem hoje como paralelo ao testemunho católico, fica parecendo que a gente deveria também ter uma igreja cheia de milagres, fazendo surdos ouvirem, paralíticos andarem, mas a verdade é que os Atos dos Apóstolos não vão por esse caminho. O que arrastará o mundo, eu repito para vocês, é o testemunho do amor. Esse é o milagre moral que convenceu a igreja no princípio, convenceu o mundo no princípio. Então, eu fiquei pensando assim, a experiência fundante no ASC e no JSC é Jesus Cristo vivo e ressuscitado, e onde? Na vivência da comunidade. É preciso, então, voltar sempre à experiência fundante, à experiência fundamental. E aí eu fiquei pensando aqui que a gente precisa sempre voltar a Jesus Cristo, sempre voltar ao primeiro amor, sempre voltar a experimentá-lo na força da sua pessoa vibrante, contagiante, que nos entusiasma a partir de dentro, como os discípulos de Emaús, que faz o nosso coração arder quando ele fala, que nos apaixona de novo, todos os dias, ver onde caímos, como nos lembra o livro do Apocalipse, e retornarmos ao primeiro amor. Então, amor onde? Um amor vivido na igreja, que foi onde a gente descobriu Cristo. Meus irmãos, coragem no testemunho de igreja, nunca se afastem da igreja. A pandemia agora nos tirou muito dos templos, mas não da igreja. Nós continuamos sendo igreja, e assim que todos puderem voltar, não se conformem com a não participação presencial nos templos. É ali no calor do toque, no calor humano, no calor dos corações que se encontram, que a gente vai reavivar também o amor. Graças a Deus que temos meios como esses, virtuais. Isso é coisa de Deus também, não é? Nos tem mantido muito juntos, mas é preciso, de novo, estarmos juntos nos templos, fazendo como os primeiros cristãos, assíduos nos templos, nas casas, participando juntos. Lembrando o que Jesus disse, que é muito importante, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, onde estiverem de comum acordo sobre o que pedir, juntos, eles terão o poder de ligar e desligar, porque eu estarei no meio deles. Isso é muito importante. A força da comunidade, de coração unido, juntos, em pedir coisas unidos, juntos, faz uma explosão de fé. A fé tem uma capacidade de ligar e desligar, de romper cadeias de pecados, de levantar quem está caído. Eu penso que nesse tempo traumático da pandemia, onde a gente vai vendo um mundo de gente pensando até em se matar, essa força fraterna de quem está junto no Senhor, amigos no Senhor, irmãos no Senhor, tem o poder de arrastar multidões. Deus vai usar muito de nós, como igreja, muito de nós, para tirar muitas pessoas desses abismos em que entraram. Então, atentos a isso, ao testemunho de igreja viva, com novos métodos, com novo ardor. Superar o veneno que nos divide. Superar essa questão, meus caros, das ideologias perversas que entraram no nosso meio. Olha, nós precisamos urgentemente banir essas ideologias do nosso meio. Ser maduro na fé, você vai saber se é maduro se você já consegue aceitar o outro e conviver com ele. Eu anotei isso aqui para dizer a vocês. Não tem problema a gente ter pontos de vista diferentes
Isso é saudável. Pensar diferente, inclusive com partidos diferentes, isso é saudável. Quando a gente quer que todo mundo fique igual a todo mundo, anular a diferença, a gente está indo contra o próprio Deus. A diferença foi Deus que fez, e que bom que haja diferença entre nós. Agora, quando não aceitamos o diferente e começamos a brigar, querendo impor pontos de vistas, queremos conversar só com aqueles que pensam como nós, isso é sinal de uma imaturidade e é sinal de que nós caímos numa cilada ideológica. Os cristãos precisam conversar, dialogar, debater, e na hora que virem que a coisa não avança mais, renunciem àquilo e voltem à Bíblia. Significa que não há sinodalidade, ou seja, que não há comunhão. É preciso, então, rezar mais, pedir mais ao Senhor, porque onde não há sinodalidade, comunhão, o Espírito de Deus não está aí. O diabo é aquele que divide. Então, o reino dividido não subsiste. Quando vocês perceberem que o grupo está rachando por causa de ideologias, saibam que isso não é coisa de Deus e que é preciso superar esse veneno que nos divide, esse veneno das fake news. Nós precisamos agir contra isso de modo cristão. Eu alertaria vocês também, cuidado com os excessos de redes sociais. Tem aparecido alguns estudos que mostram que várias pessoas deprimidas, que inclusive pensaram em suicídios, quando foi feito um estudo com elas, elas estavam excessivamente presentes em redes sociais. Redes sociais veiculam coisas exageradas, demais. Nós não precisamos de tanto assim. Nós precisamos muito mais de contatos reais do que de contatos virtuais, grupos em excesso. Você acaba cansando a sua mente de tanto grupo que participa. Cuidado com os excessos de redes sociais e cuidado com o tanto de informação. A gente não precisa saber online de tudo que acontece no mundo. Alguém suicidou lá na China pulando de um prédio. Nós temos que ver, presenciar aquilo. Não temos. Isso é doentio, isso faz mal. Não é tudo que nós precisamos saber e participar. Então, o engajamento real, construtivo, a doação em prol da comunidade, vencendo desculpas de não ter tempo. É muito importante, sobretudo para os eternos seguidores, priorizarem o que é mais importante e não querer ficar vivendo para o trabalho o tempo inteiro, para a profissão. Nunca termina de fazer curso, um atrás do outro, precisa se especializar sem parar, não tem mais tempo para nada, tem que colocar um limite, não é? Porque hoje é tanta possibilidade que nós temos, mas até onde que a gente vai assim? E aquele dinheiro que nunca chega também, porque sempre tem uma necessidade a mais. O estilo evangélico de vida vai ajudar muitos cristãos. É preciso adotar o estilo evangélico de viver. Cuidado que o filho não precisa participar de todas as escolas, de todos os cursos, não precisa aprender muitas e muitas línguas, fazer inúmeras oficinas de tudo. Vocês não precisam ter super-homens e super-mulheres dentro de casa. Confiem mais em Deus. Adotem o estilo evangélico de vida. Cuidado com os excessos, que até nem podem ter mais de um filho, porque não darão conta de tantas necessidades para educar os super-homens e as super-mulheres que o mundo está colocando. Isso não é estilo cristão de viver, né? Voltar também à oração pessoal. Cuidado para não dar desculpa que não tem tempo. Cristão sem oração pessoal não vai para frente. Não me responda, até porque os microfones estão fechados. Mas quanto tempo você tem gastado com oração pessoal? Eu espero que pelo menos meia hora, né? Porque menos de meia hora não dá para fazer nenhuma meditação, não dá para silenciar o coração, não dá para fazer uma leitura orante boa. Então, voltar a isso. Que método que ajuda você?
Olha, existe o método de leitura orante da palavra, vocês já conhecem aqueles 10 passos. Existe o método da meditação cristã, existe o método da contemplação inaciana, que é muito rico. Existe o método também da perscrutação da palavra, o neocatecumenato usa, ou seja, a nossa igreja é rica demais em métodos de oração. Nós temos que ver qual coaduna mais com o nosso estilo de vida e adotar isso para valer. E eu vou dizer a vocês, vocês não serão místicos se não tiverem disciplina, ascese. Tem gente que quer ser um grande místico, mas quando fala de disciplina, aí não quer nada, né? Não tem horário, não consegue fazer nenhum tipo de penitência. Que místico de Araque não vai ser místico. Para ser místico tem que ter ascese. Ascese e mística caminham juntos, ou seja, disciplina. A disciplina é aquilo que faz com que você tenha autodomínio sobre você mesmo, sobre seu corpo, sua vontade, seus desejos. Agora, se fica ali no computador até a mente esgotar, depois vai rezar o quê? A mente não aguenta mais ver tanta coisa. Cansou, não é? Então, cuidado também, que hoje o novo nome de novela é série, né? Ver novela é brega, mas ver série é chique. Aí tem que ver todas as séries, já está na 18ª temporada, não acaba nunca mais. E junto com aqueles conteúdos, vão inúmeros outros que vão entrando dentro do nosso modo de visão de mundo, nossa cosmovisão, né? Cuidado com o que vocês veem também. Nem tudo é bom, nem tudo é digno de ser amado. São Paulo vai exortar isso. Ocupai-vos com aquilo que é nobre, honroso e digno de ser amado, senão vocês vão entrando aí nos caminhos ruins. Lembrem-se também que a palavra de Deus, não é? É fundamental na vida da gente. Isaías capítulo 50, versículos de 4 a 5, fala assim: o Senhor abriu os meus ouvidos para que eu escutasse como discípulo. Então, pedir ao Senhor uma escuta de discípulo, não uma escuta desatenta à palavra. Vamos lembrar aqui um perigo que Jesus vai colocar, né, nas sementes lá, que são as palavras que o semeador semeia. Lendo também esse escritor Alonso Sheik, ele vai falar assim, olha, cuidado com o modo como a gente ouve. Baseado nessa parábola do semeador, eu, sobretudo, recomendaria Lucas 8, de 4 a 14, porque tem a de Mateus e tem a de Lucas. Lucas 8 vai falar assim: a semente é ameaçada por forças externas e internas, com as quais é preciso contar. Essas forças, quais são? No versículo 12, o demônio, que vai catar as sementes que caíram na beira do caminho. O demônio rouba as sementes na distração em relação à palavra. Então, é muito importante ter ouvidos de discípulos, ouvir com profundidade. O versículo 13 fala das sementes que caíram entre pedras. Esses são aqueles que ouvem com superficialidade e falta de convicção. Então, ouvir com superficialidade e falta de convicção vai levar o quê? A crer por um tempo. Mas quando chega a provação, aí o que acontece? Desiste. Palavra é muito boa, lá no ASC é uma maravilha, nossa, que bonito. Mas chegou uma aprovação. Eu fui na reunião do ASC, mas na hora da prova, na verdade eu não estudei bastante, né? Mas na hora da prova mesmo, lá no colégio, tirei um 6. Ah, esse Deus não é assim tão bom, o Espírito Santo não me ajudou. Aí já começa a duvidar e tudo. Então, esses que estão entendendo a palavra e captando a palavra com muita superficialidade ainda, e sem convicção. Palavra não é para quebrar galho nosso, palavra é para se tornar roteiro de vida. É o roteiro da nossa vida, não é? A nossa vida é uma história que construímos com Deus,
E o roteiro da nossa vida é a palavra de Deus, seguindo os passos de Jesus. Então, cuidado com a superficialidade e a falta de convicção. O terceiro perigo que rouba a palavra de nós é chamado na Bíblia do mundo e carne. Essas duas realidades sufocam a semente. Por quê? O mundo, não é? É tudo aquilo que é um modo de viver sem ser o modo de Deus, o reino de Deus. É o mundanismo que o Papa Francisco chama. O mundo não é a criação é bonita, Deus ama o mundo, não é isso? Deus enviou o seu Filho porque amou o mundo, mas o mundo aqui nesse caso é um jeito de viver do modo mundano, sem considerar a fé. O mundo e a carne sufocam a semente com as preocupações da vida, com as preocupações das riquezas e dos prazeres. Eu estava muito bem, mas aí começou a ir em sites que não deveria ir, começou a ver coisas que não deveria ver, foram roubados de vocês aquelas sementes preciosas. Meus irmãos, não se enganem com certas coisas, não é tudo que nos convém. Então, tem coisa que a gente tem que rejeitar com muita determinação. Não é tudo que a gente deve experimentar. Hoje o mundo está dizendo para nós que todas as experiências são válidas. Isso é uma mentira. Há experiências que deixarão marcas em nós dolorosas e que enfraquecerão a nossa vontade de tal maneira que vai depois nos custar muito caro certas vitórias. Então, não é tudo que vale a pena experimentar, não é? Então, nós saberemos, o Espírito de Deus vai nos ajudar nessa situação. Então, Jesus vai terminar essa parábola dizendo assim, que é preciso produzir frutos na perseverança, recebendo a semente numa terra boa. Aí vamos lembrar, Jesus também falou em João, capítulo 15, que é preciso estar unido ao tronco, assim como o ramo está unido, né? Estar unido à videira, assim como o ramo está unido ao tronco, para perseverar e não ter medo das provações. Pedro vai dizer na carta dele que a provação produz em nós uma fé madura, porque a gente só vai saber qual é a qualidade da nossa fé diante das provações. Então, não tenha medo das provações. Ninguém quer sofrer. Eu sei, nem Deus quer que a gente sofra, mas sofrer é inerente ao viver. Inclusive, é inerente ao amar. Ninguém vai amar, ninguém estará pronto para amar se não sofrer por quem ama e pelo que se ama, não é? Então, não tenham medo do sofrimento, mas é preciso produzir frutos na perseverança, mesmo diante do sofrimento. Carla, me ajuda aí com o tempo. Quanto tempo eu ainda tenho? Senão eu vou falando aqui muito e depois vocês se cansam também. Eu nem fiz o cálculo aqui, nem olhei, mas só fique à vontade, viu? É muito bom ouvi-lo. Eu acho que já está quase dando o meu tempo, já são 5h20 e 3. Começou né? 5h40. É? Então tá bom, eu vou vendo se eu encerro aqui, tá bom? Então, Walter, me permita uma palavrinha de gratidão, né? A sua colaboração tão intensa, tão completa, a sua reflexão, abrangendo aí os desafios da nossa atualidade. E peço licença a você para parabenizar os jovens, né, os eternos seguidores de Cristo, JSC, ASC, por essa iniciativa em agendar esta palestra tão construtiva. É uma alegria enorme poder ouvi-lo e confirmar no coração todo esse testemunho bonito no seu ministério. Nosso carinho, nossa amizade, nossa gratidão. Tá bem, Padre Paulo, é um prazer vê-lo assim, viu? E estar ouvindo o senhor também. Sem dúvida, eu me sinto muito feliz de estar participando desse momento
e recordando aqui, né, esses caminhos que foram os meus também e continuam sendo. Ao falar para eles, eu falo para mim mesmo e posso recordar que eu sou fruto desses caminhos que Deus preparou e continua ainda preparando em Viçosa. Prazer em vê-lo, viu? Deus abençoe sua missão aí na Santa Rita. Amém. E transmita meu abraço ao cônego Vidigal, por favor, ao padre Cassimiro também. Vou transmitir, com muita alegria. Tá bem, obrigado. Uma bênção para nós. Deus abençoe. Seu microfone está desligado, Dom Walter. Ah, ok. Então, nós viveremos esse amor fraterno, esse amor que é desconcertante, como a gente vê em Atos do capítulo 2, né, versículos de 42 a 47, onde eles não amavam só estando entre eles e vivendo assim esses gestos espirituais, mas eles amavam inclusive naquilo que era material também. A gente vê ali gente vendendo bens e socorrendo as necessidades dos irmãos. E olha que a gente presencia isso nos dias atuais. Eu tenho visto testemunhos assim que me levam realmente a me emocionar. Pessoas que não são ricas e que, no entanto, socorrem outras pessoas, né, com uma liberalidade tão grande, mostrando que, de fato, Deus é o Deus delas. Jesus Cristo é Senhor da vida delas, não só de uma área da vida delas, mas do todo da vida delas. Como nós viveremos? Repito, então, é nos caminhos de outrora, nessas experiências fundantes, fundamentais com o Senhor e com a vida no Espírito. Eu me lembrava aqui de Jeremias, no capítulo 6, no versículo 16. Vejam que bonito. Assim fala o Senhor: sustai os vossos passos e escutai. Informai-vos sobre os caminhos de outrora. Vejam qual é a senda da salvação. Segui-a e encontrareis a quietude para as vossas almas. Que coisa bonita, quando Deus fala àqueles que estavam lá vivendo uma crise imensa naquele tempo. Ele fala nos caminhos de outrora. Então, aqueles que agora me ouvem, sobretudo nos eternos seguidores, que não têm mais esse calor do estar juntos, né? No ASC, no JSC, lembrem-se que é naquele caminho. Deus não fez você experimentar aquela vivência comunitária, aquela experiência com Ele, em Jesus Cristo, aquela experiência de igreja, para que depois você caísse na tibieza, na frieza, na mornidão. Deus te fez experimentar para que você soubesse que aquilo é real. E quanto mais você insistir, apesar das provas, mais consistente se tornará essa experiência, mais madura e operosa ela vai se tornar. Isaías, capítulo 43, versículos de 16 a 19, vai dizer, então, que é de um modo novo, é a mesma experiência fundante, mas no hoje da vida de cada um, não é do mesmo jeito. Então, não é na nostalgia nem no saudosismo, como se a gente olhasse para trás, e isso é muito comum entre nós, pensarmos assim: ah, eu era feliz e não sabia, ai, se eu pudesse voltar, ai, como é difícil agora, e a gente fica murmurando. Naquelas passagens já conhecidas de todos nós em Viçosa, é muito comum todo mundo relembrar assim, as saudades das cebolas do Egito, né? Ah, lá no Egito é que a gente era feliz, tinha batata, tinha cebola, mas tinham outras escravidões também, né? Lá no ASC, você que hoje é eterno seguidor, lá tinha alegria, mas tinha também outras coisas que eram causas de sofrimento. Então, vejam que bonito em Isaías 43, de 16 a 19. Não recordem mais os acontecimentos de outrora, nem pensem mais no passado. É porque eu vou realizar algo novo, que já está para aparecer. Será que vocês não o notam? Eu vou abrir um caminho no deserto e rios na terra árida. Vejam que interessante, ao mesmo tempo que ele manda a gente voltar ao passado para reviver a experiência fundamental
De outro lado, ele fala que é de um modo novo, não na nostalgia, não no saudosismo que enfraquece o nosso hoje, mas naquilo que nos torna de novo, agora abrasados pelo Espírito. Agora, no tempo de hoje, com a idade que está hoje, na profissão de hoje, na família de hoje e no lugar em que está hoje. Portanto, é preciso voltar aos acontecimentos fundantes, mas com um novo ardor, com a unção do tempo presente, com a situação de cada um, estejam casados ou não, com filhos ou não, profissionais, com acertos e com os erros, com os sucessos e os fracassos, com as alegrias e com as dores, com as realizações e com as decepções, consigo ou com os outros. Nem tudo era tão fácil como a gente sonhou, nem tudo era tão cor-de-rosa como a gente pensava, mas é real e o Senhor também é real, continua conosco cada dia mais. Mesmo que a gente tenha decepções com a vida e até com Deus, é preciso prosseguir decididamente, sem deixar-se abater. Lembram disso de algum lugar, não é verdade? Então, revendo os caminhos percorridos e tentando perceber também se o pecado não nos roubou de Deus. Viu, irmãos? É preciso ver se o pecado não nos tem roubado de Deus, se o mundo não nos tem roubado a alegria e a esperança. Então, eu vou lembrar aqui o que fala duas situações. Hebreus 12, versículos de 14 a 17, quando o autor sagrado vai dizer assim: vejam se não se insinuou no meio de vós nenhuma raiz de pecado e de amargura, que fez com que a comunidade toda fosse contaminada. Olha que importante isso. Vejam se não se insinuou na vida de vocês nenhuma raiz de amargura, que fez, inclusive, você, não só você, mas o outro que estava junto cair. Vejam se não entrou na família, no casamento, no grupo, alguma raiz de pecado, porque você abriu espaço. Santo Agostinho vai dizer assim: depois do pecado, o que mais desagrada a Deus é uma alma triste, porque a tristeza é porta de entrada para muita coisa ruim. A partir de uma tristeza cultivada, a não ser a tristeza boa do arrependimento por causa do pecado, mas ficar cultivando tristeza é abrir porta para o demônio se insinuar e afastar você de muita coisa boa. Nesses tempos provadores de pandemia, não se entreguem à tristeza, não sejam cultuadores de tristezas. Então, a outra que eu vou citar é essa, de novo, lá dos perigos, né? De deixar o demônio roubar a palavra, a superficialidade, a falta de convicção e as preocupações com a vida, riqueza e prazeres. Termino agora lembrando a vocês. É preciso, então, que a gente volte ao segmento, inspirado nessas figuras bíblicas. Lembrem de Abraão: sai da tua terra e vai. Eu estou aqui no Paraná, 1.200 quilômetros, 1 ano sem ver a minha família, vou ficar. Não é fácil isso, não é brincadeira. Aqui é uma cultura completamente diferente, tudo aqui é muito diferente. Mas eu lembro muito de Abraão: sai da tua terra e vai. Deus estava sempre com Abraão, o Deus da promessa, não deixar-se abater. O Deus de Jeremias, aquele Deus que seduziu o coração, e mesmo diante das tristezas que Jeremias sentia pelas provações, ele falava: Senhor, tu me seduziste, eu tenho certeza desse amor que me cativou e que eu não pude resistir e nem voltar atrás. Cultivar esse amor, lembrar de Maria, daquele sim daquela moça tão jovem, viu a SC, 15 anos ela devia ter, mais ou menos, e se entregou inteira, não reservou uma parte da sua vida, uma parte do seu ser, foi inteiro o seu sim. Lembrar de Madalena, em quem habitavam 7 demônios,
Então não tem demônio que Deus não vença. Não tem pecado que seja escândalo para Deus. Não tenha medo da sua situação e dos seus pecados. Lembrar de Paulo, que negou Deus e que perseguiu a igreja. Fundamentados e sustentados por esse amor que nos conquistou. Lembrar de Santa Teresinha, de Agostinho, lembrar de São Francisco, de João Paulo II, dos santos de ontem e de hoje, de Madre Teresa de Calcutá, da irmã Dulce, mostrando que a santidade é para gente de carne e osso, não é para ontem só e é para hoje, sem ingenuidades, sem ilusões, mas tão decididos quanto ontem. Viu, ASC? Lembra que vocês têm um longo caminho a percorrer. Olhem para o ESC, os eternos seguidores, e lembrem do caminho que tem a percorrer. JSC, que está no meio do caminho, fazendo ponte, socorre os de trás, se inspira nos da frente e vão seguindo com ardor de jovens, lembrando de Timóteo, Paulo a Timóteo, não te envergonhes de serem jovens, que vocês não se sintam desprezados por ninguém, porque o testemunho de vocês é abrasador e vocês deverão evangelizar outros jovens na força desse testemunho de jovens. Então, que Deus abençoe. Importa prosseguir decididamente, importa viver da fé, por ela e dela. Deus abençoe vocês. Amém, sensacional. Muito obrigada, Dom Walter. Tem um paroquiano aí que mandou uma mensagem para o senhor, que era lá de Barbacena, né? O Wellington. Lembrou? O Wellington Freitas está aí. Henrique Coutinho também estava aqui. Do Fonte de Vida. Quem diria, hein? Gostei. Parabéns, Dom Walter. Parabéns, jovens. Firmes, adiante. Avante. Amém. E o JSC, né, tem uma equipe chamada Acolhimento, e eles prepararam uma lembrancinha virtual para o senhor, viu, Dom Walter? Com o maior carinho, eu achei tão bonito, porque geralmente é entregue, né, em mãos, né, nas reuniões presenciais, mas não deixaram de zelar e de cuidar, né? Eu achei muito lindo. Aí eu vou encaminhar para o seu WhatsApp, tá bom? Gente, alguém quer fazer alguma partilha, quer falar alguma coisa? Nós vamos ter um momento de oração, mas se alguém quiser falar, né, amor? Sim. Isso tem no YouTube aqui alguém. Vamos ver no YouTube aqui também. Não. 40 pessoas acompanhando. No YouTube. 40 pessoas acompanhando no YouTube, que legal. Recorde, viu, Dom Walter? Aqui chegou a ter mais de 80, nós estamos com quase 80 agora. Recorde, né, de participantes. Desse tempo de live, assim, de reunião à distância, esse é o recorde nosso. Iago, vamos cantar aquela música lá, Importa Viver de Fé, Dom Walter? Se o senhor quiser dar esse privilégio, essa graça do senhor cantar também, fica à vontade, viu? Olha só. Não sei se dá certo com o microfone aberto, mas vamos tentar, né? Nossa, vai ser uma alegria para nós, né, amor? Muito bom. Ver se eu ainda consigo. Se não der com o violão, o senhor vai mesmo só na voz, né? Bem, vamos lá. Importa prosseguir importa não deixar-se abater, se importa caminhar, mesmo sem bastante, importa viver. Caminhar tão difícil, ainda que não se esteja vendo a luz, mas lembrar que se importa com você, oferece o seu grande amor.
em nossas vidas, estamos só. Jesus nunca se esquece de você. Pois Ele só é amor. Quero amparar, Cuidar de ti sempre, cuidar de você sempre, cuidar de você. Muito bom, Dom Walter. E eu sempre tive uma curiosidade, essa música teve algum momento específico na vida do senhor que inspirou a letra? Não sei se o senhor pode falar, né? Não, claro que sim. Essa música é muito antiga, ela é do tempo lá da comunidade, que eu morei naquela comunidade que existiu no Paraíso, né? Que começou em 86, muitos nem eram nascidos, eu penso que grande parte. Essa música, então, eu compus em 87, na comunidade, quando eu estava lá, e a minha mãe estava morando lá, e minha mãe estava passando por um momento muito difícil, né? E ela, que sempre foi uma grande inspiração para a fé da nossa família, ela estava vivendo uma escuridão na fé, porque ela estava ficando até um pouco meio deprimida, imaginem, ela estava vivendo naquele tempo também do período da menopausa, e muitas dificuldades na casa, muita provação na família. E aí me vinha isso, que era para dizer para ela que agora era o momento dela viver tudo o que ela sempre nos inspirou, que ela sempre falou de Deus de uma maneira tão viva. Ela sempre nos falou de Jesus Cristo ressuscitado e capaz de ser o vitorioso sobre as cruzes. Agora, então, eu me sentia impulsionado a falar com ela que era preciso não se apoiar em sentimentos, mas que era preciso viver unicamente da fé. Então veio essa canção baseada na carta aos Hebreus, e foi aí que aconteceu, né, dela surgir, e veio assim junto, letra e música, né? Bacana. Eu tive uma experiência muito bonita com a música do senhor. Eu fazia história e eu tinha uma colega de curso que ela tinha muita dificuldade, né? Todos tendo em contato com toda a teoria do curso, né? Deixa a gente um pouco confuso, né? Eu lembro que ela tinha passado por um caminho vocacional tudo, então ela estava numa crise de fé, né? E eu lembro que um dia eu chamei e cantei para ela essa música, né? E ela chorou muito. E ela conseguiu seguir o curso, assim, né? Ela foi aquele amparo que ela precisava, né? Para ela, né? Então, assim, eu lembrei disso agora, tem muito tempo, depois, né? Eu nem atuo mais como historiadora, tem muito tempo isso. Mas como que naquela hora, né? Essa verdade ressoou dentro dela, né? Que a fé é que prevalece, né? E dessa decisão, né? Não importa o que está acontecendo, né? Mas muito bom. Obrigada, Dom Walter. É muito Olha, bonito. pode É falar, muito desculpa. bonito ver assim que quando uma coisa vem de Deus, né, se torna algo que nos ultrapassa e que vai fazendo o seu próprio caminho. Eu já tive muitos testemunhos de muitas pessoas tocadas por essa música, que acabou até sendo tema de um encontro nacional, né, dos jovens da renovação. Então, num congresso nacional. Foi muito bom, das universidades renovadas, né, no Espírito Santo. Então, é coisa de Deus mesmo, né? Ele que deu, a gente tem o testemunho de que veio dele. E eu vou deixar aqui para o pessoal, nós vamos ainda ter um momento de oração, mas eu não sei se o senhor vai poder ficar. Não, Aí eu vou sair. eu vou deixar o pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa para o senhor, porque talvez alguém quer falar um oi, né? Vou deixar. Alguém quer falar? Oi, Carlinha, tudo bem? Dom Walter, vocês estão me escutando?
Sim, o Douglas, né? Isso mesmo. Ah, vou ligar a câmera, peraí. Gostaria de dizer que a reunião foi muito boa. É incrível como o senhor tem uma capacidade, Deus te capacitou tão grandemente de falar para a S, para o J, para o S de uma forma tão simples, envolvendo todos os grupos, assim, a reunião foi muito boa. Eu só queria dizer para todo mundo que nos acompanha também, mas especialmente para o Dom Walter, é que no ano de 2013, eu e a Ingrid, nós coordenamos, fomos padrinhos da SC, e essa música do Senhor, ela foi tema desse encontro que a gente promoveu para a SC, e assim, eu posso dizer que foi uma experiência gratificante para todos nós. Lembro, na época da preparação também, foi até aniversário do Rafael Gonzaga, ele está aqui, a gente foi para a casa dele, e o senhor cantando com a gente, do AS, do J lá, eu tenho vídeo gravado aqui, que às vezes eu assisto, me emociono bastante todas as vezes que eu assisto, porque foi uma das melhores, assim, hoje é uma excelente época da minha vida também, mas aquela época me marcou profundamente, e pode ter certeza que a música do Senhor foi uma inspiração divina para a SC naquela época, para a minha vida e para todo mundo que estava naquele encontro. Obrigado, sua bênção mais uma vez. Tá bem, Douglas, obrigado. É bom a gente escutar e saber que Deus faz da gente instrumento dele, né? Tem muitas boas lembranças também do ASC e do JSC, das jornadas e tudo mais. Foi um tempo muito, muito rico. Por isso é preciso voltar à experiência fundante, não parando nela, mas retornando às fontes para o hoje da nossa vida, sem dúvida. Obrigado. Obrigado a você. Acho que o Wellington ia falar. Mãozão. Quer falar, Wellington? Vou falar bem rapidinho, porque aqui tem uma meninada que está aprontando, pode ser que o microfone capte. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, ao Dom Walter, né? Agora eu estou residindo aqui, né, como eu disse aí na mensagem, né, somos paroquianos, né, minha família virou paroquiana aqui da Basílica de São José, né, não tive a oportunidade de encontrá-lo aqui, porque os nossos caminhos não se cruzaram aqui, né, aqui em Barbacena, porque a sua nomeação para aí saiu antes da minha transferência para cá, tá? Mas eu gostaria, né, de agradecê-lo, né, agradecer também a Deus pela bênção, né, dessa experiência, dessa vivência aqui, desses relatos tão bonitos, né? E dessa exortação que Dom Walter traz para nós hoje. Muito obrigado. Um abraço a todos, né? E saudades aí também, né, dos meus amigos, né, do ASC e do JSC que estão presentes aí. Um grande abraço. Obrigado, Wellington. Deus abençoe a meninaiada e suas bagunças. Que Deus transforme isso Amém. tudo em alegria e bênção. Amém. Eu lembrei, Dom Walter, também de um fato muito curioso, que semana passada eu entrevistei um ex-integrante do ASC, e o ASC é que deu toda a espiritualidade do Jota. Essa espiritualidade que o grupo tem hoje veio do ASC. E eu não sabia que os integrantes do ASC iam na comunidade do Senhor, nessa comunidade que tinha, né? E que a Solange participava tudo. E eles foram formados, né? Experimentaram, foram acompanhados na comunidade. E o que eles vivenciaram na comunidade, eles levaram para o ASC. E o ASC levou para o JSC. Olha que coisa, né? Os caminhos de Deus, né? Eu fiquei, assim, surpresa, porque aí eu lembrei que o senhor tinha participado, né? Eu achei muito interessante, né? O senhor fazendo parte aí da nossa história, né? Lá no início, né? Bem no início. Muito bacana. É isso mesmo. Eu morei na comunidade 4 anos, né? Foi um tempo muito bonito, uma experiência para Viçosa muito fecunda. E, de fato, a SC e mesmo o JSC, vários, Neymar, Deiler, na época, vários participavam lá. E vários daqueles que já estavam, já tinham passado por lá e não estavam mais, Márcio Costa e tanta gente que foi lá da fundação, né, há 30 e tantos anos atrás. Muito bem. Outra coisa que me pediram para falar, eu não posso esquecer, e a Marliane lembrou, né?
Nós temos muita gratidão ao Senhor pela casa de retiros, né? Aquela casa é uma bênção para Viçosa, é uma bênção para a região, é uma bênção para a diocese. E assim, a sua doação, a sua liderança fez toda a diferença para que a gente conseguisse resgatar, né? Para que conseguíssemos tê-lo novamente. Muito obrigada. Eu estou agradecendo o senhor em nome de todos os grupos de jovens, né? Mas especialmente em nome da coordenação da jornada, né? A jornada nasceu na casa de retiros, né? Lá é o lugar dela, né? Ela foi toda pensada para lá. Então, assim, muita gratidão ao senhor. A Marliane colocou aqui, ela esteve à frente, junto com a equipe, né? Muito obrigada, Dom Walter, de coração, viu? Sempre rezaremos pelo senhor em gratidão por isso, viu? Por esse presente. Esse feedback é muito importante para mim, porque há poucos dias eu estava lembrando dessa casa e me perguntava como será. Será que está sendo utilizada, né? Porque por um momento eu fiquei pensando assim, será que valeu a pena? Porque para mim aquela casa era importantíssima para a igreja de Viçosa e perdê-la significaria algo que era, eu acredito, assim, algo irrecuperável depois, né? Pela dimensão que aquela casa teve e que eu acreditava na época. A Marlise pegou junto aquele povo lá do Fundão e muita gente ali, foi muito importante. A gente lutou muito para que aquela casa fosse recuperada. A diocese não tinha mais esperança e eu encontrei um grupo que assumisse junto, algo que eu acreditava e queria muito. Que bom você estar me dizendo isso. Obrigado, viu? Está funcionando, viu? Graças a Deus, né? Só esse ano aí por conta da pandemia. E eu acredito, assim, que despertou o senso de cuidado na comunidade, sabe, Dom Walter? Para que não chegue naquele estado que chegou, né? Agora é todo mundo cuidando e, de certa forma, vigiando, né? No bom sentido, né? Porque precisa dessa fiscalização também, desse cuidado, né? Para que ela permaneça, né? Muito obrigada mesmo. Carla, então eu deixo vocês, né? Eu quero dar uma bênção, pedindo a Deus que abençoe a todos vocês, família, os trabalhos, os estudos, e esse tempo também desafiador. Nós entraremos para a história como pessoas que passaram por uma pandemia, e num nível como nunca aconteceu na história do mundo, porque agora, com a globalização, nunca antes um vírus tinha se espalhado pelos 4 cantos da Terra. Já houve de grandes proporções e até mais virulentos, mas não com essa abrangência global, né? Nós estamos fazendo história marcada pela dor, pelo desafio, mas também pelo testemunho de uma fé. Que Deus abençoe muito vocês para que a gente recolha desse tempo coisas muito importantes para a história da fé da igreja de todos nós. Eu gostaria ainda de incentivá-los, assim, de exortá-los, amem a igreja cada dia mais. Não se deixem contaminar por falas de pessoas que aparentemente amam a igreja, mas se colocam contrárias a ela. Quando alguém falar mal para vocês do Papa, do Colégio dos Bispos, vocês não entrem nisso. Quem ama a igreja não faz isso. Está fundamentado nas raízes da igreja. São Policarpo e outros padres da igreja, Santo Inácio de Antioquia, o que eles falam do fundamento da igreja nos apóstolos, que depois são sucedidos pelos bispos, isso é irrenunciável. A gente deixa de ser católico se renuncia a isso. Então, amem a igreja de vocês, aconteça o que acontecer, como Agostinho disse, prefiro errar com ela a acertar sem ela. Não caiam nessa armadilha, que é uma coisa diabólica dos nossos tempos. Tá bem? Então, amém, seu Padre Walter. Vou pedir a bênção para vocês. Pensem nas pessoas que vocês amam, pensem nos grupos, naqueles membros que talvez estejam mais debilitados, e especialmente as pessoas que estão passando crises profundas ligadas à depressão, a essas doenças da alma. Deus abençoa todos esses que nos acompanham e aqueles por quem oram agora. Que seja um momento do derramamento da tua graça. Que a igreja seja fortalecida pelo testemunho vibrante dos adolescentes, jovens e adultos que vão experimentando que o seguir a Jesus Cristo, teu Filho amado, palavra eterna que veio morar conosco
é o caminho da realização plena do ser humano. Abençoa, Senhor, suas iniciativas, seus trabalhos, suas lutas e desafios, suas dores e alegrias. Abençoa, Senhor, a eles e a todos os que amam e por quem oram agora. Tu que és Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então, Amém. fiquem com Deus. Um grande prazer estar com Amém. vocês, viu? Deus abençoe cada vez mais. Amém, Dom Amém. Walter. Obrigada, viu? Deus abençoe sua caminhada. Obrigado, Dom Walter. Rezem por mim, não se esqueçam, tá bem? Sempre. Tá Rezaremos. bem. Tchau a todos. Começaremos agora. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau.